Olá a todos, está no ar mais um Contraplano com muita cultura e informação para você aí de casa. Hoje nosso bate-papo é sobre literatura e teatro. Mia Couto, escritor moçambicano, inspirou um novo espetáculo do nosso já conhecido grupo teatral Tecelagem, aqui de Jacareí. Muito obrigado mais uma vez de vocês virem aqui falar do trabalho de vocês, é um prazer tê-los de volta aqui. O prazer é nosso mostrar esse trabalho, esse novo trabalho do grupo, falar um pouco sobre ele, falar um pouco sobre esse autor tão significativo para a língua africana. Enfim, uma alegria estar aqui. Tá certo. Vocês desculpam a minha voz, locutor do Daniel Mendes, porque é resfriado. Gente, para começar, o nome do espetáculo é Alma-Rotadas. É um nome um pouco diferente, né? O que significa esse nome? Na verdade, esse nome vem de um dos contos que a gente trabalha no espetáculo, que chama A Saia Alma-Rotada. E, bom, já colocando aqui que é um espetáculo que trata do universo feminino. No palco só tem mulheres em cena, então toda a temática que a gente aborda é relacionada à mulher. E esse conto, A Saia Alma-Rotada, ele vem do livro Fio das Miçangas, que é um livro de conto bem conhecido do Mia Couto, que publica bastante aqui no Brasil. Ele é moçambicano, né? Então um autor da língua portuguesa, mas não brasileiro. Uhum. E ele, enfim, e esses contos, a gente pesquisou muito a obra. Aí o Paulo vai falar um pouco mais, acho que fala um pouco mais sobre isso, porque ele que fez a dramaturgia, a escrita do espetáculo foi feita por ele. E o nome veio daí, nos inspirou bastante. Esse nome acabou representando bem o que a gente diz no espetáculo. O espetáculo ele surgiu de um projeto do ano passado, que foi contemplado pelo programa do PROAC, programa PROAC Edital, da Secretaria do Estado. E o nome do projeto era Vozes Anoitecidas, que também é o título de um livro do Mia Couto. E nesse tema do Vozes Anoitecidas, fala um pouco dessas vozes, dessas mulheres que têm a sua voz calada ou por uma série de questões de opressão. E então isso inspirou um pouco o trabalho, a condução do trabalho a partir dessa temática, né, de tratar do universo feminino a partir dessa tônica. Uhum. De mulheres que por alguma razão vê a sua voz diminuída ou calada pela tradição ou pela imposição do mundo patriarcal. E a alma amarrotada também traz essa ideia de uma alma com necessidade de sair para fora, uma alma com necessidade de ter voz, uma alma com necessidade de nascer. Então é uma expressão, um neologismo criado pelo Mia Couto, que se utiliza bastante dessa ferramenta de linguagem, com essa estrutura de linguagem, assim como Guimarães Rosa. E inclusive o Mia Couto deixa isso muito claro no seu trabalho, que ele se inspira bastante, tem o Guimarães Rosa como uma figura importante para a sua literatura. Uhum. E na obra você vê bastante isso, esse neologismo, essa construção de palavras inventadas por ele, né, como alma rotada, que é uma palavra só e que tem esse sentido de alguma coisa que está rotado, ou alguma coisa que está vomitado, alguma coisa que tem necessidade de ser dito. Essas vozes que têm necessidade de serem, essas histórias têm necessidade de ser contadas. E afora isso também tem o significado desse amarrotado, né? Dessa saia amarrotada, dessa confusão. E ele, além desses neologismos, dessas palavras inventadas, tem a questão da língua portuguesa, de um português um pouco diferente do nosso português do Brasil. Uhum. Então, tem algumas palavras que trazem uma sonoridade diferente. A gente procurou manter isso no espetáculo, se apropriar dessa linguagem e trabalhar isso de uma forma cênica e que traz um estranhamento interessante, assim, ficou... a gente optou por não traduzir, vamos dizer assim, porque são palavras totalmente compreensíveis, só não são do nosso hábito, algumas delas.
Então, quiseram manter a originalidade da língua. Da língua, entendi. Isso. Até para a gente também escutar um pouco essa pluralidade da nossa língua, né? Portuguesa como origem. E a importância dessa relação com a língua portuguesa, né? Como a última flor do Lácio, como o poeta fala, que é uma língua riquíssima e que tem uma sonoridade, uma musicalidade, onde a gente reconhece a língua portuguesa na escrita de um autor estrangeiro, a gente começa também a reconhecer a potência da nossa língua, né? A gente tem, às vezes, o estrangeirismo tende a deixar de lado um pouco a beleza que é a língua portuguesa, né? Na sua musicalidade, na sua riqueza, na sua estrutura. Então, percorrer por esses autores, quer seja autores portugueses ou africanos, a gente vai reconhecendo como que a nossa língua ela é linda, né? Como que a língua portuguesa ela tem uma expressividade incrível, assim, né? É uma questão também de valorizar, né? Porque Sim, muitas vezes a gente dá muita importância para a cultura americana, a língua inglesa, então assim, a gente deixa um pouco de lado a nossa língua, a nossa literatura, as nossas riquezas, né? Então isso é bem interessante também que vocês quiseram trazer e deixar isso bem explícito. Entender como a nossa língua é falada em outros lugares também tão diferentes, né? Que acho que isso é interessante também, que esse espetáculo traz muito isso, porque a origem dele, ele vem, como a gente trabalha muito com textos da literatura, né? O trabalho do grupo é sempre a partir da literatura. E é uma literatura portuguesa, mais localizada na África, em Moçambique. Então, uma outra cultura, uma cultura muito diferente da nossa. Então, a gente foi pesquisar muito dessa cultura, a gente fez um trabalho de pesquisa bem abrangente, a gente trabalhou com uma pessoa muito especial que trouxe uma musicalidade, uma tradição muito, muito bacana para o trabalho, que é o Tumani Kuyate, que ele é da África e ele veio para cá, e ele vem sempre para o Brasil, e numa dessas vindas dele a gente conseguiu fazer esse trabalho com ele, que ele trouxe muito da cultura africana, da musicalidade, e a gente conseguiu trabalhar isso e colocar isso de uma forma bem nossa dentro do trabalho, assim, acho que ficou bem interessante. O Tumani, esse artista, ele é um griot africano, que a cultura dele é a cultura Bamaná, que é do oeste africano, e como na narrativa do Miyakoto ele traz essa cultura popular ou folclórica africana, esse resgate desses elementos tradicionais da cultura africana, então foi muito importante esse trabalho que o Tumani Kuyate fez com o grupo, porque nos localizou um pouco na dimensão do o que é a cultura africana, o que é a cultura tradicional africana, os ritos, a musicalidade, a alegria ou a busca pela liberdade, a condição da mulher africana, a condição do trabalho da mulher africana, o contexto social dessa mulher africana. Então isso foi fundamental para a gente fundamentar a base desse trabalho. Porque vocês precisam, nessa fase de pesquisa, precisam entender muito bem o contexto para poder montar o espetáculo, né? Sem dúvida. Porque senão fica uma coisa meio vaga, meio vazia, meio sem conteúdo. E entender as diferenças e interessante também as semelhanças, né? Porque a gente estuda outras culturas, trabalha com pessoas diferentes e consegue perceber também como essa condição da mulher, às vezes a gente não percebe como isso tá entranhado todos os lugares, de formas diferentes, tem as culturas que a gente tem que tentar entender, respeitar, são formas muito diferentes de se pensar, mas o preconceito, a forma como a mulher muitas vezes é subjugada pela própria mulher, pela sociedade, pela cultura, isso é muito interessante de perceber como isso está presente em todo lugar, assim, em todas as culturas. Então a gente começa a observar que às vezes a gente olha assim para a cultura africana, julga coisas absurdas, né? Nossa, lá fazem isso com as mulheres, mas o que fazem aqui, né? Com as mulheres aqui,
a gente vê o índice absurdo de violência sexual e violência em casa, o absurdo que tem aqui no Brasil, em tantos lugares do mundo, enfim. A gente vai mergulhando nesse assunto e ele é infinito e ainda o mundo aí tão contemporâneo, isso ainda é muito sério e muito forte. É uma coisa que a gente tem que entender também, porque dependendo do contexto daquele país ou daquela cultura, se torna normal, né? Então, assim, o que pra gente, a gente não vê como um preconceito ou não vê como uma agressão, porque se tornou normal. Mas o que não deixa de ser um tipo de agressão, Sim. um tipo de preconceito, né? Existe uma banalização da violência contra a mulher, né? E essa banalização foi construída também por um pensamento dominante. Então, essa desconstruir esses preconceitos, ou colocar uma voz contra essa violência, não é uma tarefa fácil, né? Porque são... enfim, a sociedade intrínseco, né? foi Tem uma coisa construída a muito, partir desses elementos. Então, a gente aborda um pouco isso no trabalho, né? As narrativas são 3 histórias e, de uma certa forma, todas as 3 histórias têm, de alguma forma, a violência ali pautando e sendo o conflito maior, né? A violência a qual essas mulheres são submetidas e como elas, da sua maneira, tentam resolver essa violência ou subverter essa violência em busca de uma identidade ou se afirmar como mulher. Foi uma experiência diferente, porque eu sou o diretor do espetáculo e todo o grupo, a maior parte do grupo são de mulheres, né? Então, para mim está sendo um desafio e um aprendizado incrível, né? Porque essa questão da alteridade, né? Eu não preciso ser mulher para entender essa questão feminina, né? Tem uma autora africana também, Chimamanda, que ela tem uma obra interessante que fala: sejamos todos feministas. Que o feminismo não é uma questão da mulher, o feminismo é uma necessidade da sociedade, de compreender essa dimensão feminina e a necessidade de uma transformação de alguns hábitos e costumes desse nosso mundo patriarcal, que é um pouco doente, né? Diga-se de passagem. Um pouco. Paulo, e vocês ficaram quanto tempo nessa pesquisa para se inteirar bem desse tema, do autor, desse universo? Na verdade, o contato com a obra do Miyakoto já vem de alguns anos, né? Já tem um namoro assim com a obra dele já há algum tempo. O desejo de usar os contos, de pesquisar mais isso. E ano passado a gente foi mais a fundo na escrita do projeto e o projeto foi aprovado e a gente intensificou mais a pesquisa a partir de novembro. A primeira adaptação que eu fiz da obra foi em 2011. Então, em 2011 a gente já começou a estudar, eu comecei a estudar e cheguei, fiz uma dramaturgia em cima. E aí, por outros projetos que estavam acontecendo, de montagens do grupo, esse ficou um pouco na gaveta. Uhum. O ano passado a gente retomou essa ideia, falou, vamos trabalhar um espetáculo novo. É o mesmo trabalho ou não? É o mesmo. O texto teve algumas alterações. Partiu dali, mas teve algumas dali. alterações. E aí, o ano passado, a gente colocou ele na pauta, construiu um projeto, foi aprovado esse projeto. E aí a coisa aconteceu. Aí houve um mergulho e a execução. Fomos para a sala de ensaio com esse trabalho. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta mais falando sobre a obra do Miyakoto. Você de casa não saia daí, Contraplano volta já.